Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre endometriose, esse tema tão pedido aqui por tantas mulheres que assistem ao programa. Aproveita para participar. 0 operadora 11 3337 5886 ou então no facebook.com/consulta ao doutor. Tem muitas perguntas chegando. Aproveita que a sua pode ser respondida aqui durante o programa. Dr. Patrick Beleles é nosso convidado, ele é médico ginecologista. Doutor, vou retomar aqui uma observação que eu fiz ainda no primeiro bloco, que era sobre... Hoje a gente vem falando mais sobre endometriose, me parece que diagnosticando mais. Eu não sei se é porque o nosso hábito mudou, então hoje as mulheres deixam para engravidar muito mais tarde e às vezes só vão começar a tentar engravidar quando já tinha que engravidar mesmo, né? Na idade, às vezes, quase limite, e de repente se deparam com esse problema somente porque tentaram engravidar, porque não atrapalhava em nada mais. A pessoa vivia normal, de repente. Ou, se é por isso, né? Porque antes as mulheres engravidavam muito mais cedo, muito mais vezes. Está tudo relacionado? Está tudo relacionado. Na verdade, a gente tem tanto a diminuição do número de gravidezes, a primeira gravidez mais tardia, quanto a melhora do diagnóstico. É um orgulho nacional isso, porque quem desenvolveu esse exame específico para endometriose é um brasileiro e a gente usa isso no mundo inteiro. Hoje, o grupo brasileiro ele é visto com muito respeito no mundo inteiro por causa do nosso diagnóstico. E nosso diagnóstico sendo tão preciso, as nossas cirurgias são precisas, os nossos resultados são excelentes. Nós sediamos em 2014 o Congresso Mundial de Endometriose aqui e foi dito pelos especialistas mundiais como o melhor congresso de endometriose já feito. Que ótimo! Então, o ultrassom com preparo intestinal para endometriose, desenvolvida pelo nosso colega Manuel Orlando Gonçalves, ele criou uma escola. Né? O Manuel é um cara fantástico, super simples e que realmente muda muito para a gente a cirurgia. A gente tendo em mãos um exame como esse, eu consigo saber exatamente o que eu vou ter na cirurgia. Então, eu não tenho surpresas, eu consigo montar minha equipe de maneira adequada, eu consigo me programar com horário, com tudo certinho. E eu consigo explicar para a paciente, olha, eu vou fazer isso, isso ou aquilo. É porque hoje a cirurgia é por videolaparoscopia, não é? A cirurgia é por videolaparoscopia por vários detalhes. A laparoscopia eu não faço grandes incisões, então a recuperação da paciente é muito melhor. Ótimo. 2, a laparoscopia, com a câmera eu tenho um zoom que consegue ver coisas que meu olho nu às vezes não vai conseguir ver. Ótimo. 3, as pinças de laparoscopia têm 5 milímetros. Acho que qualquer mão é maior do que isso. Então, eu vou conseguir chegar em locais que eu não conseguiria chegar com a minha mão. Então, eu tenho resultados muito melhores. Juntando com isso, um exame pré-operatório adequado, que tem inúmeras pessoas que fazem muito bem hoje em dia, eu vou conseguir ressecar por completa a lesão. Ao invés de somente queimar a lesão, como era feito no passado, que a gente falava que queimava a ponta do iceberg, porque a lesão mesmo ficar por baixo não era tratada. Hoje em dia a gente consegue ressecar. E a gente conseguiu diminuir uma taxa de recidiva que antes era em torno de 30% a 40% para menos de 10%. Tá. Então hoje em dia os resultados são muito, muito bons, muito animadores. E a gente consegue realmente dar uma melhor qualidade de vida para aquela mulher. A ideia é essa, né? Dar essa qualidade de vida. A ideia é essa, a ideia é justamente essa. E pensando também na questão da infertilidade, da gravidez tardia, tudo. Isso, doutor. Porque de repente é nessa hora que a mulher vai se deparar com endometriose. Muitas pacientes chegam querendo engravidar, veem que não conseguem engravidar. Primeira coisa, vamos pensar o seguinte. A gente espera normalmente 1 ano de tentativas para a gente achar estranho. Tá. Então, é normal demorar até 1 ano para engravidar. Tá bom? Então, vamos falar de mulheres jovens. Então, mulheres abaixo de 35 anos. Não é que a gente considera jovem para a gravidez. A gente espera até 1 ano. Não tendo relações em dias consecutivos e não tendo relações em mais de uma vez por dia. Por quê? Pela qualidade do sêmen. Então, a gente vai ter pelo menos um dia de intervalo, dia sim, dia não. E por 1 ano tentou dessa maneira, não conseguiu engravidar, a gente investiga. Mulheres acima de 35 anos, a gente não espera mais do que 6 meses, porque a gente sabe que a idade, né, é um fator limitante aí. A mulher está lutando contra a idade. Infelizmente, né?
a natureza não foi tão gentil com a mulher quanto com o homem nesse fato, a vida mudou, né? Mas o corpo é o mesmo, né? Hoje em dia a mulher privilegia a carreira, uma pós-graduação, tudo. Então é sempre importante a gente conversar e tentar expor as coisas. Sim. E hoje a gente tem opções, a gente tem a opção de congelar um óvulo, a gente tem a opção de congelar um embrião. Por isso que é legal fazer o que seria o ideal de fazer o acompanhamento com um médico só, porque de repente, nessa hora, a gente não se dá conta da idade, né? Mas como o médico trabalha com isso, ele sabe da dificuldade, né? Dá esse alerta. Aí a gravidez está pensando, planejando. É nossa obrigação falar sobre isso, porque hoje a gente tem algumas técnicas à disposição que a gente não tinha antigamente. Sim. Então é nossa obrigação a gente alertar o paciente sobre isso. Até mesmo fazer esse congelamento que você falou, que hoje é muito utilizado. De repente a mulher que chega numa idade, não casou, não está prestes a casar, congela o material dela. Sem dúvida. Sem dúvida, essa é a ideia. Não só isso, uma menina de 20 anos que tem leucemia. Vai fazer um tratamento contra o câncer. Que vai fazer uma quimioterapia que pode eventualmente acabar com essa reserva folicular dela. Vamos congelar esses óvulos antes da quimioterapia. Dá para fazer esse tratamento de resgate rápido, para a gente fazer isso antes da quimioterapia e preservar, né, a chance dela ser mãe no futuro. Depois que está livre da leucemia, quem sabe a gente não engravida essa menina. E a mesma coisa na endometriose, quando chegam algumas pacientes sem nenhum sintoma, sem dor, de repente não estão conseguindo engravidar e na investigação a gente encontra uma endometriose, a gente vai discutir com o paciente justamente isso, a possibilidade eventual da gente congelar o material, tratar a endometriose e depois fazer uma fertilização in vitro, ou simplesmente encaminhar para a fertilização in vitro, ou simplesmente tratar a doença. Então, vai ser caso a caso, não existe uma resposta para todos os casos, mas a gente vai a gente tem que conhecer as opções para poder propor para a paciente algumas coisas. E é legal propor, porque a gente não sabe, né? De repente a gente não sabe que que é acessível, né? A gente fala de tantas coisas, a gente não sabe será que é possível fazer? Será que no meu caso é possível fazer isso? O médico que está ali conhece você, conhece o seu caso, ele vai poder oferecer. Agora, você falou sobre essa cirurgia. Me parece muito segura, me parece que a mulher consegue voltar para as atividades rapidamente, como você falou, na maioria dos casos. Agora, depende de onde está essa... Sem dúvida. Chama aderência, é isso? Lesão de endometriose. Tá. A lesão pode causar aderência. Tá, entendi. Eu lembro de um caso que chegou para mim tem uns 4 anos, uma residente minha veio pedir para eu ver uma colega dela. Essa colega também era uma médica, residente da pediatria, e examinei ela, fiz os exames auxiliares e ela tinha uma endometriose bastante extensa. E o pai dela chegou no consultório e falou: doutor, o senhor só vai operá-la se o senhor me garantir que não vai ter nenhuma complicação. Eu falei: olha, infelizmente então não serei eu a operá-la. Mesmo que eu for tirar uma pinta da paciente, eu não tenho como garantir que não vou ter complicações. Perfeito. Complicações podem ocorrer, seja pelo ato cirúrgico, seja pela cicatrização da paciente. Eu posso ter um sangramento, eu posso ter uma infecção. Eu tenho que alertar a paciente para possíveis complicações. Perfeito. Tem risco. Qualquer cirurgia, seja uma cirurgia estética, plástica, seja uma cirurgia reparadora, qualquer cirurgia tem algum risco. Tá? Aí a gente sempre vai colocar numa balança, pesar se vale a pena ou se não vale a pena. Né? Operar uma paciente de 98 anos que já teve AVC, que já foi infartada, diabética, hipertensa, por uma doença, pensando em sobrevida, que não vai trazer grande sobrevida, não tem por que operar essa paciente. Operar uma menina de 20 e poucos anos que tem uma qualidade de vida ruim por causa disso, vale a pena a gente operar e não ter nenhuma outra comorbidade. Mas é sempre importante a gente falar para o paciente que existe risco. De um modo geral, a cirurgia não tem complicações. Graças a Deus, hoje, com a expertise dos colegas, a gente tem cirurgias muito grandes, muito extensas e com baixíssimos índices de complicações. Tá. Mas eu não posso garantir que não existirá nenhuma complicação. Agora, hoje o doutor falou que a gente tem especialista como ele, especialista em endometriose, né? O ideal seria operar com um especialista sempre, né? O ideal é que seja operado por um especialista sempre. O que a gente vê, alguns colegas que fizeram cursos rápidos de laparoscopia, que querem fazer endometriose e aí acabam entrando, male, cauterizam alguma coisa e saem. Eles estão mais causando um dano para a paciente que qualquer outra coisa. Por isso que a gente vê, você falou que a reincidência pode acontecer, Pode. né? Mas por isso será que a gente vê acontecer tanto? Talvez. Pode ser? Talvez. A gente vê que a recidiva
num caso, a gente fala muito em recidiva ou persistência. Então, na realidade, nesses casos não seria recidiva, seria uma persistência, porque a doença não foi tratada adequadamente. Quando a gente faz a cirurgia com o tratamento adequado, as taxas de recidiva são muito baixas. Podem ocorrer? Podem, mas são muito baixas. Doutor, a mulher que então se deparou com a endometriose na hora de engravidar, e já é uma mulher aos 35, 36 anos. O que você precisa dessa mulher de recuperação pós-cirurgia? Então, o caso era cirúrgico, fez a cirurgia. Quando é que ela vai poder tentar essa gravidez? Então, desde que eu não tenha feito uma cicatriz uterina, por exemplo, ela tinha um mioma junto, isso me atrapalha um pouco, porque eu tenho que postergar um pouco a gravidez. Ela só pode ter um parto pelo menos depois de 1 ano dessa cirurgia. Agora, se é uma paciente em que eu não tenho nenhuma cicatriz uterina, que a cirurgia foi exclusivamente de endometriose, nos próximos 3 meses eu estou liberando ela para a gravidez. Isso a mulher só vai saber depois de operada. Quando terminar... Na realidade, assim, eu vou saber isso, eu vou dar uma ideia para ela no pré-cirúrgico, porque eu já vou saber se eu vou ter que abordar ou não o útero. Com esse exame detalhado que você falou que vai te ajudar demais, você já vai saber então se ela vai estar liberada ou não. Sem dúvida. Agora, dizem que o melhor remédio para a endometriose é a gravidez. Por quê? Mulher para de menstruar. Mulher para de menstruar e a gente tem uma preponderância de um outro hormônio. Ah, no organismo? No organismo. E aí, com isso, a gente tem uma atrofia dos focos de endometriose e muitas pacientes não se queixam das dores após uma gravidez. Muitas, não são todas. Algumas ficam um tempo e depois voltam. Então, e muito por isso, antigamente, a gente não se via falar muito. As mulheres tinham 10, 15 gravidezes, né? Então, com isso, não dava nem tempo de ela sentir cólica. Com certeza. Tem pergunta aqui, não sei se ela quer que fale o nome dela, mas não vou falar porque mandou mensagem particular. Ela disse que tem hemorragia todos os meses, doutor. Já fez aquele ultrassom transvaginal, já fez outros exames, não aparece nada. Ela disse que tem muita dor quando está menstruada. E descreve uma dor aqui que ela diz que parece dor de parto. Pergunta se pode ser endometriose. Fala que já fez vários exames, que nada resolve a hemorragia dela. Então, vamos lá. A hemorragia em si não tem correlação com a endometriose. Na verdade, a gente vê alguns casos de pacientes com endometriose que têm hemorragia por causa de uma associação com alguma outra doença, exemplo adenomiose, exemplo mioma, exemplo pólipo endometrial. Então, isso daí seria por causa disso. Agora, essas dores que ela tem, tão fortes, tão lancinantes como um parto, isso não é normal. Provavelmente ela fez um ultrassom transvaginal convencional e não foi vista a endometriose. Então, se ela fizer um ultrassom com preparo intestinal com algum especialista em endometriose, provavelmente deve achar alguma coisa. Então, eu recomendo que ela procure um especialista para poder investigar melhor e tratar melhor. Agora, só o fato, a Maria de Jesus ligou para cá, perguntando sobre uma dificuldade de engravidar que seria da filha dela com o esposo, né? Somente a dificuldade de engravidar sem o rastreio, que hoje a gente sabe que não deve ser feito só na mulher, que tem que ser feito no homem também, né? Então, de repente, o primeiro passo nem é investigar uma endometriose. Os exames nos homens são muito mais fáceis de serem feitos para esse rastreio, não, doutor? Então, é muito, muito importante a gente ter em mente de que infertilidade não é só mulher. Fertilidade é casal, né? Então, eu tenho que investigar homem, tenho que investigar mulher juntos. Na investigação da mulher, hoje em dia faz parte de investigar a endometriose em todas as pacientes com infertilidade. Por quê? Porque 50% das mulheres com infertilidade têm endometriose. Mesmo sem essa dor que a gente está falando da endometriose? Mesmo sem a dor. O paciente tem infertilidade, tem dificuldade para engravidar, eu tenho que investigar a endometriose. 50% é uma taxa muito alta. Mas eu não posso deixar de avaliar o homem de jeito nenhum. E olha, aqui em São Paulo a gente tem esses exames, os especialistas todos para fazer. Aliás, muita gente ligando para saber o contato do doutor. Anotem, tratamentoendometriose.com.br. Lá dá para saber, dá para ter contatos, dá para ter tudo, informações, tratamentoendometriose.com.br. Anotem. Até o final do programa eu vou falar de novo. Se você perder, quer que eu te fale, escreve lá no Facebook que eu vou ficar feliz de poder te ajudar dessa forma, com essa informação do site do doutor.
aqui em São Paulo a gente sabe, então tem aqui em São Paulo, né? Dá para fazer, né? Tem o especialista, tem o exame com o especialista também, mas em outros locais, em outras regiões, de repente vai ficar por último ver isso da endometriose, né? Realmente. Na verdade, assim, a gente tem que nas grandes cidades, pelo menos alguém já veio fazer algum curso aqui em São Paulo. Manaus, Belém, a gente já teve alunos, a gente tem alunos toda vez de lá. Então, esses, pelo menos uma ideia, eles vão saber, muitos encaminham para a gente aqui em São Paulo, para a gente fazer o diagnóstico e tratar. Às vezes eles não têm à disposição os métodos adequados lá. Então, é complicado quando a gente falar interior dos demais estados, a gente muito provavelmente não vai ter esses exames e isso vai complicar um pouquinho o diagnóstico. Pergunta aqui da telespectadora, também não vou falar o nome porque mandou mensagem particular. Diz que está assistindo ao programa, pergunta o seguinte: minha sobrinha tem 17 anos, sofre muito na menstruação, já foi ao ginecologista, ele disse que pode ser um problema no intestino, mas ela pergunta, mas por que só dói na menstruação? Está tomando pílula, mesmo assim dói muito. Pergunta, pode ser endometriose? O médico disse que não tem nenhum exame para fazer. Bom, primeiro a gente tem que ver se a menina é 17 anos, ela é virgem ou não é virgem. Então, para a gente poder saber o que eu posso usar de arsenal, né, diagnóstico para ela. O ultrassom com preparo intestinal eu não posso usar nas meninas que são virgens. Bom, a menina é virgem, eu vou pensar em fazer uma ressonância magnética ou um ultrassom transretal para poder investigar a endometriose. Eu tenho que investigar. Essa paciente tem uma cólica menstrual muito forte, é uma dor muito forte. Mas também temos que ter em mente que não é somente a endometriose que causa dor pélvica. Mas o fato de correlacionar com a menstruação fala muito a favor. Tem pacientes suas, doutor, mandando mensagem aqui também. A Adriana disse que já fez a cirurgia da endometriose, já tem alguns anos, ela sofria muito com as dores, passou por vários ginecologistas até conhecer esse médico maravilhoso. Desde então, ela diz, faço exames anuais e está tudo indo bem. Obrigada, doutor Patrick, por existir na minha vida. Ela diz aqui, que bom ler esses relatos. Bom ler esses relatos, né, doutor? Porque tantas mulheres, de repente, sofrendo tanto. E me chateia muito os médicos também dizendo não. Então, a mulher questionando para a endometriose, que eu acho sensacional. A gente questiona mesmo. Acho que tem que questionar. E o médico dizendo não, sem fazer o exame, como foi a nossa telespectadora que falou aqui, né? Então, parece que você está questionando alguma coisa e que a gente não tem direito de questionar. A gente tem sim. E quando a gente não fica satisfeito com alguma resposta, a gente procura um outro médico. Eu sempre falo isso. Tem uma coisa que é muito gostoso disso, esse tipo de feedback que a gente tem. Super espontâneo, né? Você acaba tendo um relacionamento tão mais próximo com seus pacientes. Sim. E não fica aquela coisa fria, chata no consultório. É muito mais gratificante, torna a sua profissão mais gostosa de exercer. Tantas perguntas. Doutor, tanta gente falando que tem dor. Tantas pessoas falando que já fizeram ultrassom, não tiveram nenhum resultado. Você fala que alguns especialistas vêm, fazem curso, né, buscam essa ajuda. Nesse site que você falou, é uma associação? Da Associação Brasileira de Endometriose. Isso. Dá para saber onde tem um médico que é especialista perto da gente? Tem essa informação? A SB Endometriose, ela fala algumas coisas sobre isso, sim. A gente não tem todos os especialistas cadastrados, mas a gente tem uma boa associação. E se você mandar um e-mail para a associação, a Mônica, que é a secretária, ela vai saber direcionar para onde encaminhar tudo. Então, entra no site da Associação Brasileira de Endometriose. Ele é um site oficial de uma associação reconhecida pela Federação Brasileira de Ginecologia. Toda a informação que está lá é de fonte seguríssima. Sem dúvida nenhuma. E mande e-mails para lá também. A Mônica vai sempre estar disposta a responder. Eventualmente, ela encaminha algum e-mail que ela não sabe responder, que seja mais técnico para a gente. A gente sempre vai tentar ajudar.
muito melhor fazer isso do que buscar ajuda em site onde a gente não sabe de onde vem as informações, cada um fala o que sente e, na verdade, essa troca de experiência pode ser bacana, mas não é para ajudar a fazer tratamento, né? Para tratar tem que buscar o especialista. Bom saber que tem tratamento, doutor, bom saber que tem especialista em endometriose, bom saber que tem exame também e que o médico precisa ser o especialista para fazer isso. Eu espero de verdade que os profissionais consigam estar no interior do interior, ajudando aquela mulher que não precisa sentir aquela dor, né? Que essa corrente se espalhe para que hoje você consiga dizer para alguém que sofre com uma dor aí todos os meses, às vezes você falou que pode até não ser, até o mês inteiro sentir uma dor e pode ser endometriose, que a gente possa contar para essa mulher que ela não precisa sentir essa dor, né? Tem consequência de não fazer um tratamento para endometriose? Uma infertilidade, outra qualidade de vida, né? Existem algumas lesões que são aquelas lesões que eu vou ter que operar de qualquer forma, mesmo que ela não tenha sintomas. Exemplo, no intestino delgado, a chance de obstrução é muito alta. Por isso que a gente tem que fazer um rastreio anual. Rastreio, exatamente. No intestino grosso, dependendo do tamanho da lesão, no ovário, no apêndice. Então, dependendo das lesões onde estão, eu tenho que operar independente de sentir qualquer coisa. sintoma. E com isso, assim, existe uma progressão da doença? Provavelmente sim. A gente não consegue fazer ainda um causa e efeito tão bem definido, mas existe uma progressão da doença. E a gente pode eventualmente ter uma obstrução, a gente pode eventualmente, essa paciente ficar infértil e eu não conseguir reverter isso porque a idade também passou. Então, são várias coisas que a gente tem que ficar de olho com essa mulher. E, lógico, qualidade de vida, né? O que adianta você viver 100 anos sem qualidade de vida? É verdade. Não, adorei a entrevista de hoje. Então, a primeira vez que eu falo com um especialista em endometriose. Você que está em casa, espalhe essa informação. Nós somos grandes multiplicadores de informação. Você também é. www.tratamentoendometriose.com.br, tratamentoendometriose.com.br. As perguntas que chegaram aqui, eu tenho lido todas. Vou ficar muito feliz de responder uma a uma com esse site para que você possa buscar informação do jeito certo, né? Então, quer pesquisar na internet? Da maneira certa, tratamentoendometriose.com.br. Doutor, eu adorei te receber. Muito obrigada por ter vindo. Espero que você volte aqui outras vezes para a gente falar sobre esse problema, essa doença que é a endometriose. E olha, as perguntas vão se renovando, né? A gente nunca vai conseguir fazer todas as perguntas. Cada caso é tão distinto e particular do outro, né? Como você falou, você precisa fazer um rastreio, né? Sendo bem, eu agradeço o convite, estou à disposição de voltar sempre que precisar. E é isso que é o mais importante, a gente conhecer o paciente, a gente ter um tempinho para ficar com o paciente, conversar com ele, conhecer um pouco dele, para a gente poder orientar melhor, a gente conseguir raciocinar melhor também. Eu acho que isso aqui faz muita falta na medicina de hoje. Você ter um tempo, ficar com o seu paciente, não querer dispensar ele rapidamente. Obrigada a você que ligou para cá, que mandou sua pergunta no Facebook, que de repente expôs um pouquinho da sua vida, da sua dor de verdade aqui pra gente. Muito obrigada. Sei que vocês confiam no nosso trabalho, confiam na nossa escolha de bons profissionais para responder a todas as perguntas. Eu vou ficar feliz de poder te ajudar com essa informação. tratamentoendometriose.com.br. Espalhe essa notícia. Tem tratamento, não precisa sofrer com essa dor. Doutor, obrigada, bom fim de tarde. Eu que agradeço, boa tarde. Obrigada a você que nos assistiu até agora, que escolhe assistir ao Consulta ao Doutor nesta faixa de horário. Fiquem com Deus, amanhã tem muito mais. Tchau.